Boa noite. Olá, boa noite. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, nega ter recebido propina desviada da Petrobras. Mas em depoimento, Moro admite que utilizou Caixa 2 para benefício próprio. Adriana Anselmo, mulher de Cabral, também prestou depoimento em Curitiba. Ela disse que não sabia como eram feitos os pagamentos de compras caras que ela fazia para a família. Engenheiro da OAS diz que o triplex em Guarujá foi reservado ao ex-presidente Lula. E Justiça concede liminar contra a greve prevista para o metrô, trens e ônibus amanhã. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Até já! Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Bonitinha, você sabe como funciona o mundo do show business? No Todo Seu de hoje, o produtor musical Roberto Verta conta pra gente detalhes deste grande universo artístico. Na nossa gastronomia, tem uma saborosa receita italiana. Eu também bato um papo super divertido com os humoristas Bruno Mota e Rominho Braga. Aqui no Brasil esse negócio de cara e coroa não ia funcionar. Porque na hora de jogar a moeda, o político já ia roubar a moeda. Né? Quando voltar, vai, cadê a moeda? Não, a moeda ela foi desviada. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. E claro, estou sempre aqui te esperando. Vem. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, nega ter recebido propina desviada da Petrobras, mas admitiu que utilizou o Caixa 2 para benefício próprio. Foi o primeiro depoimento do casal ao juiz Sérgio Moro. No entanto, por orientação da defesa, Sérgio Cabral, do PMDB, não quis responder aos questionamentos do magistrado e nem do Ministério Público. Mas, ao ser questionado por Moro, ele negou ter recebido propina da Andrade Gutierrez. Vamos ser muito diretos. Essa acusação, parte dela envolve uma afirmação que o senhor teria recebido vantagem indevida da empreiteira Andrade Gutierrez em decorrência de um contrato da Petrobras com o Comperch e com a aquiescência do senhor Paulo Roberto Costa. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? O senhor escolha se o senhor responde ou não. Não é verdade. Não é verdade. Segundo o Ministério Público, a propina a Cabral teria sido liberada pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Cabral negou. Eu jamais tratei de qualquer assunto de apoio à campanha, de recursos financeiros ao senhor Paulo Roberto. Cabral disse ainda que nunca indicou nenhum diretor da Petrobras. Ele também negou que o dinheiro usado para comprar joias para a mulher, Adriana Anselmo, tenha sido desviado da Petrobras. No entanto, admitiu que foi dinheiro que sobrou de suas campanhas. Esse é um fato real na vida nacional. Uhum. E eu reconheço esse erro. Reconheço esses. São recursos advindos. Recursos próprios e recursos de sobras de campanha de Caixa 2. Com esses recursos, tem nada a ver nem com a minha mulher, né? E muito menos a ver com essa questão de
dessa acusação de compégio. Quase no final de seu depoimento, o ex-governador do Rio defendeu Adriano Anselmo, também ré nesta ação penal. A minha mulher não tem nenhuma responsabilidade sobre esses gastos. Minha mulher não tem nenhuma ligação com essas pessoas que estão aí. Eu me sinto muito indignado com o nome dela vinculado a esses fatos. Atualmente, Cabral está preso em Bangu, no Rio de Janeiro. Ao todo, ele é réu em 7 inquéritos relacionados à Lava Jato. E a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, também prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, hoje em Curitiba. Ela disse que não sabia como eram feitos os pagamentos de compras caras que ela fazia para a família. Adriana Anselmo foi questionada pelo juiz Sérgio Moro sobre 2 compras que tiveram valores altos. Uma referente a móveis de um home office no valor de R$ 56.349 e uma outra referente a vestidos no valor de R$ 57 mil. Adriana disse que não sabia de onde vinham os recursos, apenas pedia para a secretária do marido, Sônia Batista, fazer os pagamentos. Esse pagamento foi feito com recursos da senhora? Não, de forma alguma. Esse pagamento foi encaminhado. Eu fiz as escolhas, fiz o meu cadastro na loja. A nota, eu inclusive solicitei que essas notas fossem emitidas no meu nome, uma atividade natural de mulher, que foi atendendo a necessidades da casa, fiz essas compras e encaminhei, como sempre aconteceu, a Sônia para que ela realizasse os pagamentos. Seu marido estava junto nessa aquisição? Não. E ele, uma compra um valor um tanto quanto expressivo, 56 mil aqui, R$349. Como a senhora sabia que ele tinha recursos para pagar isso? Como é que funcionava? Imaginava que sim, Excelência. Sem sombra de dúvidas. Os pagamentos, segundo a denúncia lida por Sérgio Moro, foram divididos em vários depósitos de valores mais baixos. Por qual motivo esses pagamentos eram todos feitos abaixo de R$10 mil? 9 mil, 9.783, 9 mil e muitas vezes depósitos da mesma data. Pelo que eu li da denúncia, obviamente, o que se diz é numa tentativa de fazer uma estruturação de pagamento com o objetivo de fugir de um controle. O que eu quero deixar muito claro aqui é que eu jamais defini como se dariam esses pagamentos. E após pedido, o juiz Sérgio Moro aceitou ouvir o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, novamente na ação em que o ex-ministro Antônio Palocci é réu. Na semana passada, durante o depoimento, ele ficou em silêncio. No documento entregue à Justiça Federal do Paraná, Duque afirma que deseja colaborar com a Justiça na investigação dos fatos relacionados ao inquérito em que Palocci é acusado de gerenciar uma conta corrente de propina da Odebrecht para o PT. Duque foi condenado a 57 anos de prisão na Lava Jato. Ele tenta há quase um ano fechar acordo de delação premiada. O advogado que o atende acaba de ser contratado por Palocci com o mesmo objetivo. Duque responde a outros 6 inquéritos. E uma reportagem publicada hoje pelo jornal Valor Econômico afirma que o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, já iniciou as tratativas para acertar um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. Segundo o jornal, uma das confissões que Palocci fez aos advogados que negociam o acordo é que metade da propina nos contratos de sonda da Petrobras com a empresa Sete Brasil iriam para o ex-presidente Lula do PT. Na reportagem, os advogados contratados por Palocci negam o conteúdo da afirmação. O ex-presidente Lula também nega qualquer recebimento de propina antes ou depois de ter ocupado a presidência. Os advogados de defesa de Lula afirmam que há uma perseguição contra o ex-presidente por uma parte do Judiciário e do Ministério Público Federal. Ex-engenheiro da OAS, Paulo Gordilho, disse em depoimento que o triplex em Guarujá foi reservado ao ex-presidente Lula. Paulo Gordilho foi apontado pela empreiteira como o engenheiro responsável pela reforma do apartamento atribuído ao ex-presidente Lula. Para os investigadores da Lava Jato, essa foi uma forma de o petista receber vantagens indevidas da OAS. Mas como é que o senhor tinha esse conhecimento de que o apartamento estava reservado, aquele apartamento estava reservado ao presidente Lula? Isso todo mundo sabia na OAS. Na OAS Empreendimentos? Não, não é reunião de diretoria. Uhum. Em 2011, por aí.
foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente aqui. Gordilho disse que foi com o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, a São Bernardo do Campo, mostrar a Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, projetos de reformas do sítio de Atibaia e do apartamento. A propriedade do sítio, também atribuída a Lula pelos investigadores, é alvo de um outro inquérito em que o ex-presidente é réu. Quando o Léo queria os 2 projetos prontos, ele queria passar para o ex-presidente e a ex-primeira-dama. Os projetos. Certo. Eram 3 folhas de papel com a foto de Atibaia, da cozinha de Atibaia. E um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele queria passar, só que ele viajou e não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar num sábado de manhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. E fui eu e ele, né? Desculpe, o senhor e quem? Foi o senhor e quem? Eu e Léo. Tá. Fomos lá e explicamos os 2 projetos. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a declaração de Paulo Gordilho sobre a reserva do apartamento para Lula ficou isolada e sem fundamento, depois que o engenheiro reconheceu que não fazia parte da área de vendas. Sobre a reforma do sítio em Atibaia, a defesa de Lula afirmou que ficou claro que o proprietário Fernando Bittar é quem sempre tratou com a OAS sobre o imóvel. O ex-presidente Lula vai prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro no dia 10 de maio. Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, entrega à Justiça do Paraná documentos que comprovariam pagamento de propina nas obras do trecho 5 do Rodoanel aqui em São Paulo. A informação é do jornal O Globo. Os valores somariam 17 milhões de reais e foram pagos entre 2008 e 2009 a uma empresa de locação de equipamentos, que teria servido de intermediária na gestão Serra. Os pagamentos foram feitos durante o período em que Paulo Vieira Souza, o Paulo Preto, foi diretor da Dersa. Segundo delatores da Odebrecht, ele foi o responsável pela criação do cartel de empreiteiras que dividiu obras viárias em São Paulo entre 2004 e 2008, e afirmaram ainda ter pago R$ 1.200.000 como propina do Rodoanel, também direcionado para campanhas políticas. Entre os beneficiados estariam Gilberto Kassab, do PSD, José Serra e Aloísio Nunes, ambos do PSDB. Os políticos negam ter sido beneficiados. Na Lava Jato também foram identificados pagamentos de R$ 4.600.000 do consórcio Rodoanel Sul 5 na conta de uma empresa de fachada de Adir Assad. A OAS era líder do consórcio. Assad já foi condenado a 9 anos de prisão por Moro e tenta acordo de delação. Segundo as investigações, Assad é especialista em fornecer notas frias para que as empresas possam fazer dinheiro vivo para repassar a políticos. A greve geral prevista para amanhã deve afetar serviços essenciais para a população. Ônibus, metrô e trens devem parar. A paralisação marcada para amanhã divide as opiniões nas ruas. Vale a pena essa manifestação? Vale porque é um direito que é para todos. É um direito de todos, porém, desde que não atrapalhe a vida de ninguém. Amanhã é dia de ficar em casa. Amanhã é dia de ficar em casa. Para tentar amenizar os transtornos causados com a paralisação, a Secretaria de Mobilidade e Transportes de São Paulo anunciou uma série de medidas que serão adotadas amanhã. Entre elas está a suspensão do rodízio. Carros com passageiros e os táxis também poderão circular pelas faixas e corredores de ônibus. Os principais aeroportos do país podem ter os serviços comprometidos. Segundo o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, a ordem é paralisar as atividades a partir das 6 horas da manhã de sexta. Algumas companhias aéreas que fazem voos domésticos e internacionais também divulgaram algumas medidas. A Latam, a Avianca e a Gol informaram que não haverá custo adicional para passageiros que desejarem remarcar os voos. A mobilização deve afetar outros serviços essenciais para a população. A maior parte das agências bancárias na Grande São Paulo deve fechar. Segundo a Febraban,
As contas que vencem amanhã deverão ser pagas nos caixas eletrônicos ou pelos serviços oferecidos via internet. O abatimento das multas só pode ser feito pelas empresas que emitiram a conta. Na educação, os professores das redes estadual e municipal também anunciaram adesão. Docentes das escolas particulares também devem participar da paralisação. O Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo afirmou que apoia a greve, mas a categoria não vai parar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o efetivo será reforçado e a polícia vai impedir bloqueios em rodovias, nas marginais e nos acessos aos aeroportos. Agora, se a via for interditada, nós vamos solicitar que ela seja desobstruída e, se ela for uma dessas artérias que eu acabei de mencionar, absolutamente indispensável para a fluidez da vida da cidade, não é a fluidez do trânsito só, pode ter certeza que ela vai ser desinterditada. O governo de São Paulo obteve uma liminar na Justiça que determina que os sindicatos de metroviários e ferroviários não devem promover a greve total ou parcial do metrô e dos trens da CPTM. Além da decisão da Justiça Comum, o Tribunal Regional do Trabalho também concedeu liminar, limitando as paralisações. No caso do metrô de São Paulo, a determinação é de que 80% dos funcionários continuem a trabalhar em horários de pico. Nos demais períodos, 60% devem trabalhar, sob risco de multa de R$100 mil. Já a Prefeitura obteve uma liminar para que o sindicato ligado aos motoristas e cobradores de ônibus mantenha a frota mínima de 80% para linhas com itinerários que passem por hospitais e demais unidades de saúde, além de 60% para os horários de pico e 40% nos demais horários. A multa pelo descumprimento será de R$500 mil por hora. Agora à noite, os pilotos e comissários de bordo anunciaram que desistiram de participar da greve geral. O Sindicato Nacional dos Aeroviários, que representa os funcionários de solo, informou que vai aderir à paralisação no começo do turno da manhã, sem horário previsto para o término. E o Sindicato dos Motoboys prometeu fazer vários atos que devem bloquear vias de São Paulo. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ao Supremo intervenção federal do Tribunal de Contas do Rio. No mês passado, 6 dos 7 conselheiros da entidade foram afastados. Eles são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo Janot, a medida é necessária para restabelecer o funcionamento do TCE. O STF não tem prazo para julgar o pedido. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Eu tenho insistido muito aqui que é mentira, mentira, mentira quando os partidos políticos dizem que já apresentaram as suas contas, que foram aprovadas no Tribunal Superior Eleitoral. Um dia desse o Estadão publicou uma matéria mostrando que isso não existe, não tem conta nenhuma aprovada. Ao contrário, hoje, por exemplo, foi publicado que o ministro Napoleão Nunes Maia está decidindo cobrar 13,5 milhões do PT por contas prestadas até 2011. PSDB também, 4 milhões, outros partidos. A verdade é que não existe isso. O que existe, o que eu sempre denunciei, e que agora o relator da ação contra a chapa Dilma Temer, ministro Herman Benjamin, meu conterrâneo lá do sertão da Paraíba, já falou, e é verdade, é que os partidos políticos estão usando a justiça eleitoral como uma lavanderia do dinheiro sujo de suas campanhas. Não é apenas a campanha da Dilma em 2014, não. Todos esses delatados que ficam dizendo que já prestaram conta, que está tudo certo, são mentirosos e vão ser submetidos corretamente às barras da justiça. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto, em pé. Após ter mandado esse pedido, o goleiro Bruno se apresenta na Delegacia Regional de Varginha, em Minas Gerais, e volta a ser preso.
Bruno se apresentou espontaneamente por volta das 14h, passou por exames no IML e, na sequência, foi encaminhado para o presídio de Varginha. Na terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que Bruno deveria retornar à prisão. Condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio em 2010, Bruno estava solto desde o último dia 24 de fevereiro, após um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello. O goleiro estava atuando no Boa Esporte, clube da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Com a prisão, o contrato deve ser rescindido. Os advogados do atleta afirmaram que vão entrar com recursos em todas as instâncias possíveis. Um novo acordo entre parlamentares da oposição e do governo adia mais uma vez o início da votação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Agora a votação está marcada para começar a partir da próxima quarta-feira, dia 3. Inicialmente, os trabalhos começariam na terça-feira, dia 2. E apesar da vitória governista com a aprovação da reforma trabalhista na Câmara, o placar acendeu mais uma vez o sinal de alerta no governo. Os 296 votos favoráveis se revelaram insuficientes para a aprovação da reforma da Previdência, que precisa do sim de 308 deputados. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A avaliação quase geral é que a reforma trabalhista foi um teste para a da Previdência. As condições em que foi aprovada pela Câmara seriam indício da base de apoio com a qual o governo poderá contar. Mas a relação não é tão simples assim. As mudanças na área trabalhista, desde o início, não enfrentaram tanta resistência como da Previdência. Os próprios trabalhadores sentem a necessidade de uma maior flexibilidade de regras. As condições do mercado de trabalho mudaram. E muitas coisas ainda estão à margem da lei, como o trabalho sem horário fixo, de casa, o temporário, a divisão do período de férias, novas formas de contratação, como de microempreendedores. Claro que haverá uma fase de adaptação que pode gerar impasses. Os sindicatos, sem a garantia da contribuição, terão de ser mais atuantes e representativos, o que pode ser uma proteção para os trabalhadores diante da flexibilização. As empresas terão de ter representantes dos sindicatos. Já a reforma previdenciária vai fazer com que a maior parte dos trabalhadores tenha de trabalhar mais tempo para se aposentar, o que de cara gera muito mais resistência. A reforma trabalhista só precisa de maioria simples. A da Previdência, por ser uma emenda constitucional, tem de ser aprovada por 3/5 da Câmara e do Senado. O governo ainda vai ter muito trabalho para garantir a aprovação, além das concessões já feitas à proposta original. E a grande argumentação é a necessidade de frear os rombos da Previdência para reequilibrar as finanças, recuperar a capacidade de gerar superávites, de investir, de administrar melhor áreas prioritárias. No que depender da evolução das contas, a argumentação está valendo. O déficit em março chegou a 11 bilhões, o maior para o mês em 21 anos. No primeiro trimestre, o saldo ficou negativo em quase 18 bilhões e 300 milhões, com a Previdência tendo um déficit de 40 bilhões de reais. A Receita, mesmo em queda, garantiu um resultado menos ruim. Agora, ainda que a Receita volte a crescer com a retomada da economia, o peso da Previdência só vai aumentar até chegar no nível insustentável. Boa noite. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, tchau. Até amanhã. O Mesa Redonda fala sobre a campanha dos times brasileiros na Libertadores. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo seu.